Tudo bem? Hoje aqui mais uma vez, mais um vídeo nosso, né? E aí eu queria falar mais uma vez. A gente só está às vezes falando de problemas que está acontecendo, mas é o que acontece? A gente tem que reivindicar, tem que falar. E esse bate-papo é sobre isso, o que acontece com a nossa cidade, o que acontece com tudo. E eu gostaria hoje de falar, não sei se vocês estão lembrados, de uma coisa que foi anunciada com um grande estardalhaço, com imprensa em cima, como sempre, né? Todas as obras e caiu no esquecimento. Eu estou falando aqui, se vocês, o pessoal deve aqui lembrar muito bem, do trem do entorno, que foi anunciado aqui em Brasília com uma solução para o transporte de Brasília ao entorno sul de Brasília. Sairia aqui de Brasília, seria uma estação aqui na Rodo Ferroviária, em Brasília, e esse trem iria até a cidade de Lusiânia, em Goiás. É uma cidade próxima aqui de Brasília. E esse trem faria aqui Brasília, passaria pela cidade satélite aqui do Distrito Federal de Santa Maria, onde teria uma estação. Depois passaria pelo Valparaíso, Cidade Ocidental, aí Jardim e Posto IP, Jardim Gaia, até chegar à cidade de Lusiânia. Na realidade, esse projeto seria maravilhoso. Esse projeto resolveria muito a questão dos engarrafamentos ali, porque tiraria muitos ônibus da BR-040, que hoje é estrangulada. Pra você ter ideia, às vezes as pessoas que não moram aqui, uma viagem de Brasília a Valparaíso, no horário de pico, chega a 1 hora e meia, às vezes se tiver chuva ou acidente, vai para mais de 2 horas. Então aqui é desumano para as pessoas. E quando houve o lançamento do trem do entorno, desse trem que foi feito em conjunto do governo do Distrito Federal com o governo federal, era um projeto em conjunto pela NTT, foi uma festa maravilhosa. O governador trouxe o trem, se eu não me engano, de Pernambuco. E esse trem veio, fez umas viagens inaugural. A imprensa não pôde participar dessas viagens inaugural. Se eu não me engano, pouca gente da imprensa, porque os vagões eram os vagões experimentais, que eles vieram só para teste, né? E o que aconteceu? Essa ideia, ninguém falou mais nada, foi deixada de lado, como umas grandes soluções que acontecem para o bem da comunidade, foi deixada de lado. E a própria população e a própria imprensa que pautou no dia, essa mesma imprensa, nunca se falou mais nada. Uma coisa que parecia esquecida, parece que foi um sonho, e era um sonho bom, sabe? Porque esse trem seria a solução para o transporte. Porque hoje, se você for ver, os ônibus do entorno são os ônibus lotados, são os ônibus assim que quebram muito pelo caminho, e esse trem seria a solução, porque vamos dar um exemplo, a cidade de Lusiânia, ela leva, a população iria até esse ponto, uma estação que seria feita pelo caminho, e dessa estação viria até aqui a estação da Rodo Ferroviária, onde teriam também trens, ônibus circulares aqui em Brasília. Com a mesma passagem, ele ia conseguir rodar no sistema de integração, né? O mais caro desse projeto já estava pronto, que era os trilhos, né? Porque os trilhos já estão prontos. É o trilho que se aproveita da época da construção da cidade daqui de Brasília. Essa ferrovia ela sai daqui de Brasília, ela vai até Vitória, no Espírito Santo, na estação, termina na estação de Pedro Nolasco, e vai até Campinas. Em Campinas ele é trocado por uma outra bitola. Então eu estou falando dessa ferrovia que já está pronta, dos trilhos que já estão prontos. Para esse projeto ser executado, o que faltaria? Faltaria fazer as estações, fazer a estação em Santa Maria, a rodo ferroviária aqui em Brasília seria adequada para receber esses passageiros, estação em Santa Maria, no entorno sul, a estação de Valparaíso, estação do Cidade Ocidental, Posto IP e a estação de Lusiânia. Né? Então, o que seria? Seriam coisas que estariam mais fácil de fazer, seriam as estações, não precisariam ser estações luxuosas, né? Mas o mais caro já estariam prontos. Mas agora eu pergunto, por que se foi deixado de lado? Porque até hoje nunca mais ninguém falou sobre esse tema em torno, né? Então são coisas que a gente fica assim sem a própria imprensa que fez a divulgação do projeto, maravilhoso, saiu na TV Record, uma matéria muito boa, no site Metrópole. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, essas matérias, eu anotei aqui, do site Metrópole, foi feito no dia 4/6/2019. E essa da TV Record
Foi feita no 7 de janeiro de 2019. Nós estamos hoje em 2021. Cadê esse trem? Ninguém ouve falar, ninguém fala, sabe? É uma obra necessária para a cidade. E já falando, já que eu estou aqui nesse negócio de trem, falando sobre trem, eu também queria falar, cadê o nosso VLT, que na época da Copa do Mundo também foi falado sobre ele, teve um trem que foi exposto ali no setor comercial sul. Nada. Esse VLT ia sair do aeroporto, ia cruzar a cidade pela W3 Sul, W3 Norte. Se eu não me engano, ia ter um ramal que ia cruzar toda a esplanada do Ministério. Seria um maravilhoso também para o transporte aqui em Brasília. Também foi deixado de lado. Agora eu queria uma explicação. Foi deixado de lado por quê? Que não era viável, não ia ter passageiro. Por quê? Né? Então ninguém fala mais sobre esse assunto. A própria imprensa não pauta mais. A população, essa população do entorno sul, geograficamente eles são Goiás, mas são pessoas que consomem e moraram em Brasília, consomem em Brasília e trabalham em Brasília. Goiás não quer, porque está longe de Goiânia. Brasília não quer, porque não é Distrito Federal, é Goiás. Mas são pessoas que vivem aqui em Brasília. São pessoas que produzem aqui em Brasília, consomem aqui em Brasília. Tá? Essa questão do entorno sul é uma questão muito complexa, mas eu queria falar isso aí com vocês. Cadê, governador, o trem que o senhor trouxe, andou nesse trem, que seria a solução para o transporte de Brasília, a Secretaria do Entorno que o senhor fez? O secretário falou muito bem dos projetos, que ia tentar fazer um convênio com o governo de Goiás, porque não tinham a Secretaria do Entorno em Goiás, mas ninguém fala mais nada. Né? Então, gente, eu estou aqui não é para criticar, é para perguntar, como um cidadão de Brasília, eu estou aqui para perguntar. Né? Nós candangos, precisamos disso. Precisamos de soluções para a cidade viver melhor. Nós moramos numa cidade maravilhosa, uma cidade moderna. Por que isso aí seria muito bom? E eu vou frisar mais uma vez, o mais caro está pronto. Né? Muito obrigado e um grande abraço para todo mundo aí.